Tá começando mais um Chablau, eu sou a Thay Chagas. E olha, não sei nem o que dizer desse convidado. Tem tanto a se dizer que eu vou até ser breve na introdução pra gente bater um papo. Por favor, aplausos da plateia. Péricles, o nosso Pericão! Bem-vindo, Péricles. Muito obrigado, Thay. Olha que legal. E aí? Estamos aqui pra bater papo. E tem papo, viu? Tem, porque bora. agora em janeiro você gravou o Pagode do Pericão, ao vivo em São Paulo. E eu queria saber como que foi essa experiência. Ai, achar palavras para algo tão maravilhoso é difícil, né? Porque foi, assim, um encontro de uma galera que estava afim de cantar samba dos anos 80, e foi uma surpresa para muita gente, porque nem todo mundo, aliás, ninguém sabia do repertório. E são sambas, são músicas que já estão no nosso imaginário. E a surpresa fica pelas participações. Tiaguinho, Maria Rita e Seu Jorge. E foi maravilhoso ter eles com a gente, cantando, se animando, fazendo aquela galera cantar. E essa é a ideia do Pagode do Pericão, é essa. Reunir pessoas pra gente cantar samba, levar essa roda de samba para muitos lugares onde nem todos podem ir, mas que a gente pode, em vez das pessoas virem, a gente leva essa roda de samba para viver essa experiência. E tem sido maravilhoso. Esse projeto começa em 2019 e agora a gente está aqui já em 2024 planejando e passando por algumas capitais do país. 12 ao todo, até setembro a gente vai fechar no Rio de Janeiro. É bastante lugar, e nessa de São Paulo, que foi no pavilhão do AMB, tinham 20 mil pessoas assistindo. Como que foi pra você escolher o repertório? Porque apesar de ser uma homenagem ao pagode, ao samba dos anos 80, tem uma galera ali que nem conhece. Foi pra apresentar também os clássicos do pagode, do samba? Sim, a intenção primeira era justamente essa, apresentar para muita gente que não conhecia, mas ao mesmo tempo matar a saudade daqueles que gostariam de ouvir aquele samba da nossa maneira de fazer. A gente não mexeu muito na estrutura das músicas, introdução, até para aquilo ficar assim, mexendo na memória das pessoas, mas também servir de ponto de partida para que alguém venha pesquisar depois. E o resultado foi muito legal. Eu gostei muito mesmo do resultado e as pessoas vão poder curtir e vão se divertir muito. E a primeira música de trabalho que você tá lançando desse projeto todo é Boca Louca, que você gravou com o Seu Jorge, mas que é uma música dos anos 80, 90 do Branca de Neve. Sim. Por que você escolheu essa música como a primeira para trabalhar melhor? A música, ela diz muito do que eu acredito dessa roda de samba. Tem outros grandes clássicos, mas era preciso fazer essa grande homenagem ao Branca de Neve. Branca de Neve, para muita gente que não sabe, ele é um dos pioneiros desse balanço, essa coisa gostosa do Bebeto, do Jorge Benjor e de vários outros grandes nomes. E o Branca de Neve é um desses grandes nomes. Ele foi componente do Originais do Samba durante bastante tempo. Ele tocou junto com o Mussum. Né, ele entrou no lugar do Rubão. Quando o Rubão faleceu, o Branca de Neve era o cara que tocava surdo. Mas ele, além do surdo, ele era um músico fora do comum, que quando ele, já na carreira solo, ele subia, cantava, tocava violão. E o som do violão dele era muito gostoso de ouvir. E ele era muito musical, muito respeitado em São Paulo e no Brasil. Então a homenagem é para ele também. E para além de Seu Jorge, como você mesmo disse, tem Maria Rita e Tiaguinho. E aí eu ia te perguntar como você fez essa curadoria do Tiaguinho, acho que não precisa muito de explicação, mas o Seu Jorge e a Maria Rita, queria saber como que você selecionou eles para esse pagode em especial. A gente queria muito a participação deles, porque a cada participação que teve, que nós temos no Pagode do Pericão, a intenção é quebrar muros, né? Principalmente isso, quebrar muros, fazer com que esse pagode chegue mais longe e atinja outras pessoas que não conhecem a ideia, não sabem o que é, mas conhecendo passem a gostar, e isso ventila para os demais. Então, ter o Seu Jorge nesse projeto, ter a Maria Rita, o Tiaguinho, nem se fala, a intenção é essa, juntar todo mundo para a gente cantar samba e quebrar muros, porque não cabe mais isso nos dias de hoje, e funcionou muito bem. Quantas horas tem esse pagode do Pericão? A gente costuma fazer essa roda de samba, ao todo, vão para quase 5 horas. 3 horas e meia só do Pagode do Pericão, para a gente cantar, se emocionar, tem grandes sucessos, a gente relembra grandes coisas que aconteceram. Então são 3 horas,
3 horas e pouco, porque 3 horas acho que é muito pouco para ficar cantando tanto samba assim, né? E para matar a saudade de tanta música legal, porque a música ela remete a gente a momentos importantes da nossa vida. E a gente quer também que o pagode do Pericão seja isso, que as pessoas vão, que curtam e que quando ouçam, quando elas estiverem ouvindo as músicas, que elas também sejam um lembrete bom, né, para elas. Eu lembro que em 2023 teve o Pagode do Pericão no Memorial da América Latina. Eu fui e realmente você tinha uma sensação de que… Você só percebia, eu percebi na verdade que tinham muitas horas, quando chegou o pôr do sol. Porque eu fiquei, faz muito tempo que eu tô aqui, a música rolando, mas você não percebe o tempo passar, assim. Não é cansativo, você não fala, nossa, não vai acabar. É tipo, quando acaba você fala, já tá acabando? Essa é a ideia. Quando a gente terminou o pagode, para nós também tem essa impressão, né? Não é cansativo, é leve, né? Essa ideia dessa roda de samba que a gente quer levar à frente. Porque é gostoso, é leve e fica o gostinho de quero mais. E você agora, nesse lançamento, você vai lançar em 2 partes. Então, uma no primeiro semestre e outra mais pra frente. São as 4 horas gravadas, vão ser 2 agora, 2 depois. Como que você escolheu as primeiras músicas a serem lançadas? Eu acho que nem vai dar 2 horas, assim. A gente escolhe… São 22 músicas no total. Acho que demorou mais gravar do que propriamente a gente fazer. Quando você põe uma atrás da outra, não dá as 2 horas. É que leva um tempo, uma gravação de DVD. É algo que a gente… Não é que a gente torna chato, mas a gente é criterioso. Quer errar o menos possível para que aquela imagem fique legal, fique de uma maneira que a pessoa tenha boas lembranças. Tiveram muitas regravações? Tiveram muitas regravações. São 22 ao todo. São músicas que estão no nosso imaginário faz tempo. A gente gravou 22 no projeto que a gente gravou ano passado em Brasília. E em São Paulo, mais 22. Então é muita música. A gente lança 11 primeiro. E ainda no primeiro semestre lança a outra parte das outras 11 canções. E fica maravilhoso para o final de semana, para você pôr, para curtir, ou fazer os seus afazeres, ou viajar, pôr no seu carro, no seu fone para ir fazer seu treino. Então tem aí uma opção ótima. Pagode do domingo. Pagode do domingo. Churrasquinho. Isso. Não tem muito como fugir, né? É, isso aí. Já tem data de lançamento? Ou é secreta? Não é secreta, não. secreta, É que não? eu que não sei. Ah, então tá bom. Não tem problema também. Então é só ficar atento. É só ficar que atento uma hora sai. nas nossas redes, na sua plataforma preferida e vem curtir o Pagode do Pericão. Você sente que o público mais jovem tá redescobrindo clássicos do pagode? Sinto. Isso é uma tendência que a gente vem ver surgindo desde 2020, 2021, por exemplo. A época da pandemia trouxe uma atmosfera de nostalgia muito grande. E os grupos, eu mesmo sou um dos responsáveis de trazer esse samba, trazer essa ideia de matar a saudade. E muita gente acabou tendo saudade de um tempo que não viveu. Então essa música faz parte desse imaginário. Mas hoje a gente vê que vamos mostrando músicas, não mexemos na estrutura para não desagradar os que ouviram antes, mas a gente apresenta a música novamente. E falar de amor é importante. Nunca foi tão urgente falar de amor. Por isso que as pessoas hoje em dia estão vendo, estão curtindo, estão entendendo o que aquela música dizia. A mensagem é firme até hoje, por isso que ela permanece e está ganhando tanta gente. Então a gente pode falar de amor com uma música sua agora? Sim, podemos? É agora. Vamos lá. Até que durou, pode ser? Até que durou. Vamos embora. Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas, achei que eu era o bastante, mas não fui pra você. Tentei ser um cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito, queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que durou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção.
Só sei que eu senti amor. Que pena, só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos? Juro que não sei. Só sei que eu senti amor. Que pena, só eu senti amor. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor. Que pena, só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos? Juro que não sei. Só sei que eu senti amor. Que pena, só eu senti amor. Só eu senti amor. Muito bom. Até que durou ao vivo. Posso dizer, top dias da minha vida. Nem todo mundo tem um show do Péricles particular. Eu Olha estou que tendo. honra minha. Desculpa pra quem tá aí de casa. Eu que tô aqui, né? Não tem muito o que dizer. Não, mas quem quiser sentir essa emoção, vai ao show, que vai ser maravilhoso também. Vale muito a pena, porque Muito. tem a energia da galera, tem a banda, tem... E sempre tem convidado especial, né? Sempre tem. Você nunca deixa passar batido. Não, jamais. Essa é a experiência que vale a pena você sentir junto com a gente. E quais são as próximas agendas, assim? Pra que lugares você vai passar por agora? Tem show aqui em São Paulo? Nós temos show em São Paulo. Vou pedir uma ajuda da Dos galera. universitários. Como eu disse que eu não sei muita coisa, e eu deixo para as pessoas procurarem nas nossas redes, até porque, poxa, procurem nas nossas redes. Tá todo mundo lá toda hora, Né? não é? A gente tá lá esperando vocês. Procurem nas nossas redes, nas nossas redes e no nosso site, periclesfaria.com.br. É isso, você que fica aí o dia inteiro mexendo no celular, é só ir lá pra Só achar. ir lá, a gente tá te esperando para isso. Péricles, você sempre soube que você tinha o dom da música, o dom de cantar? Ou você descobriu isso em algum momento? Te contaram? Olha, a música sempre falou muito alto dentro da casa onde eu fui criado, né? Na família onde eu fui criado. Eu, meus irmãos, minha mãe, meu pai, meu avô. Meu avô era músico. Mas a gente tinha dentro de casa sempre uma pesquisa musical. Eu estava sempre ouvindo rádio com meu avô. Daí, até eu começar a cantar, eu descobri isso na adolescência. Uma vontade de cantar, e eu ouvia a música no rádio, queria cantar junto, e aquilo me chamou a atenção. Falei, puxa, é legal. Eu não sabia nada, mas de alguma forma, aquilo que eu estava executando me soava bem. Dali eu comecei eu participei de uma comunidade de jovens. Foi um movimento muito importante da Igreja Católica, que foi a renovação carismática. E lá, hoje a gente tem isso em todas as outras igrejas, que é o worship, é a adoração. Então isso começa lá na minha adolescência. Hoje eu estou com 55 anos, isso começou com 12, 13, 14. Eu comecei a entender o que era isso. E lá eu comecei a aprender a tocar violão. Daí eu tocava violão e eu comecei a ver que o que eu cantava e a bagagem musical que eu tinha dentro de casa, eu conseguia transportar para o violão. E via que aquilo dava certo. E consegui seguir em frente, porque aquilo me fazia bem e fazia bem para quem me ouvia. E a carreira do Péricles até antes de chegar no Exalta Samba, como foi? Foi bem bacana. Eu participei de alguns grupos em São Paulo, toquei junto com o meu irmão Breno, com o Isaías, que é o meu diretor musical, meu compadre, que é padrinho da minha filha. Então a gente começa isso lá na adolescência. E até eu chegar no Exalta Samba, eu trabalhei bastante. Fui barbeiro, fui sapateiro, fui metalúrgico, fui inspetor de alunos. E cada uma dessas profissões, a música estava sempre em paralelo, e todas essas profissões me serviram de laboratório para depois que eu ingressei na música, eu saber o que fazer, eu saber como me comportar e saber principalmente o que as pessoas esperavam daquilo que eu tinha a apresentar. Nós somos conterrâneos de Santo André. Sim. E o Exalta Samba é nosso vizinho, porque nasceu em São Bernardo do Campo, Nasceu certo? em São Bernardo do Campo, isso aí. Viva o ABC! Viva o ABC! Para você que chama o ABC de interior, não somos interioranos. Não. Embora tenhamos um jeito, uma maneira de encarar a vida
que todo cidadão do interior também tem. A gente é honesto, você nunca vai ver alguém do ABC metido em confusão, né? A gente respeita os mais velhos, a gente respeita a natureza. Sim. Então, esses valores a gente traz das pessoas que viveram no interior também, embora estamos a 20 minutos da capital. Exatamente. E a gente tem um sotaquezinho, a gente solta uma porta, alguma coisa Eu assim. falo porta, feliz da vida. Porta, porteira, e tá tudo bem, é assim. Cuié. Cuié. Tô nem aí. A gente fala mesmo. O Exalta... Venham aprender com a gente. Isso aí. O Exalta nasceu em 82? Ele nasce em 82. Aquele boom do pagode, final dos anos 70 e começo dos anos 80, surgiram vários grupos no Brasil. Porque o fenômeno do pagode, ele era muito forte, era uma coisa avassaladora. E aí surgiram os grupos que se reuniam nos finais de semana para cantar as músicas que se ouviam nos rádios. E aí o grupo surge, as pessoas que estavam no grupo ainda não tinham a ideia de viver de música, né? Não era uma realidade ainda. Mas em 86 eu ingressei no Exalta Samba, fiz parte. E desde então a gente encarou como realmente uma maneira de sobrevivência. A gente gostava daquilo que fazia, mas a gente resolveu se profissionalizar. Isso que fez a grande diferença, foi a virada de chave. A gente via não só na música uma maneira de a gente extravasar os nossos sentimentos, mas era uma maneira de sobreviver. E através dessa maneira de pensar, a gente criou um sistema, criou uma empresa. A gente nem sabia direito o que era, mas a gente criou uma empresa, uma maneira de pensar de empresa, profissionais, horário, vestimenta, investimento, não só dinheiro, mas suor. Foi assim que a gente gravou o nosso primeiro disco. A gente tocava numa casa, juntava o dinheiro, não pegava um tostão para pagar o estúdio. Assim a gente gravou o nosso primeiro disco em 92. Né? Isso depois de tocar 11 anos na noite, acompanhar vários artistas do Brasil. Uma vez no Exalta Samba, nós fomos a banda da Jovelina Pérola Negra durante 2 anos no estado de São Paulo. Isso ensinou muito pra gente. Eu queria genuinamente ter a oportunidade de perguntar a você, Tiaguinho Krigor, por quê? Como vocês tiveram coragem de acabar com o Exalta Samba? Por quê? Ninguém supera e nunca vai ser superado esse fim. Porque há 13 anos agora, em abril, completam, eu respondo isso todo santo dia. Desculpa. Né? Mas chegou um momento muito interessante da nossa vida, onde a gente tinha ganho todos os prêmios, superado todos os números. E daquele momento em diante, se a gente repete, era mais do mesmo. Se a gente não repete, seria um grande fracasso, né? E nós tivemos uma grandeza de espírito o suficiente de olhar e falar, a gente já conquistou grandes números, grandes coisas, e a partir de agora é hora de cada um dar vazão aos seus anseios musicais, seus anseios profissionais, e cada um seguir seu caminho. O que nós aprendemos juntos, a gente leva para a nossa vida desde então. E o bom é que vocês não pararam. Todos fizeram ali sua carreira solo, então a gente ainda pode ter um gostinho de Exalta Samba ali. Eu queria te mostrar um vídeo. Sim. Do Tardezinha. Recentemente, agora no dia 1º de abril, o meu celular me lembrou que eu estava no Tardezinha do Rio de Janeiro. E coincidentemente ou não, os convidados eram você e Krigor. Olha aí que delícia. Pois é. E você, quando entrou lá, você foi ovacionado pela galera. Ah, eu quero ver isso. Olha que bonitinho. É bonito esse momento. Não, e os telefones, né? Todos pra cima, todo mundo filmando. Não tinha como, a gente estava muito perto de você para ignorar o telefone ali na hora. E engraçado que esse dia caiu um temporal que não tirou ninguém de lá. E aí um outro vídeo é você e o Tiaguinho saindo debaixo da maior tempestade que abril de 2023, que o Rio de Janeiro viu em abril de 2023, né? E de novo ovacionados, os dois. E a gente nem ficou doente depois.
Esse é o mais importante. Não, ficou bacana. E aqui você, É uma Thiaguinha chuva que eu Krieger. tomaria novamente. Com certeza, eu também tomaria essa chuva de novo, estaria lá. Olha que lindo esse momento. Muito bonito. Foi muito legal e vocês relembraram momentos assim. Eu lembro de ver pessoas chorando. Eu também chorei. Mas eu lembro de ver muita gente chorando mais do que eu. E o Thiaguinho, ele se emociona muito perto de você. Assim, raras são as vezes que você canta com ele que ele não chora. São poucas as vezes. Como é a relação de vocês? Puxa, é difícil explicar, né? Porque a gente torce tanto um pelo outro. A gente participa tanto do trabalho e da vida um do outro que fica, assim, difícil explicar em palavras. Mas é fácil que a gente entenda porque no dia a dia a gente se vê e as pessoas que veem a gente juntos passam a entender. Existe um carinho, uma proteção um do outro. A gente se gosta, a gente se curte, a gente vibra um pelo outro. Ontem eu fiz como a gente se fala todo dia, mas eu não tinha conseguido mandar uma mensagem para ele ainda do jeito que eu gostaria. E aí eu gravei um vídeo, mandei para ele parabenizando porque ele e a Carol Peixinho estão grávidos, né? Isso é um prêmio imenso, é a melhor música que ele fez na vida. Vai ser essa criança que vai unir toda uma família, vai passar para frente, para nós que amamos ele, vai passar essa verdade dessa atmosfera de felicidade que a gente torce tanto por ele. E aí eu estava num outro programa e ele me ligou no meio do programa, porque eu mandei a mensagem no meio do programa e ele prontamente me ligou e a gente ficou se falando e se comemorando. Então, estar com ele, estar com o Krieger, com o Pinha, com qualquer um deles é sempre prazeroso. E volto a dizer, onde a gente estiver, o Exalta Samba estará. Que bom. Eu fico muito feliz de saber disso, porque no fundinho sempre vai existir. Aliás, sempre vai, né? As músicas são eternas, não tem como apagar da memória. Nesse tempo de Exalta, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Nossa, foram muitos, muitos. Iniciar, fazer a música ser uma verdade, primeiro na nossa região, depois em São Paulo, depois no Brasil. Manter isso, né? Com grandes trabalhos consistentes. Quando nós gravamos um DVD em São Paulo, que ainda não era Allianz Parque, mas era o Parque Antártica, gravamos um DVD para 40 mil pessoas. Foi maravilhoso tudo aquilo que a gente viveu. Ter grandeza o suficiente de interromper a trajetória naquele momento para que cada um virasse carreira solo. Tudo foi difícil, mas seria muito mais difícil sentar e ficar olhando aquilo passar. Então a gente viu que seria difícil, mas enfrentamos o desafio. E o que a gente colhe de tudo isso, de tudo aquilo que a gente investiu, que plantou, é isso. Esse legado bonito, essa história bonita, esse olhar de respeito que as pessoas têm. Você consegue entender e reconhecer o quão grande você é pro pagode, pro samba, aos olhos de todo mundo que vê? Você consegue se colocar nessa posição? Não, eu nem gosto de me sentir dessa maneira, porque o sentimento imediato, quando você sabe disso, é se sentir estacionado. E eu não gosto desse incômodo, dessa comodidade. Eu prefiro me incomodar em fazer mais, em buscar mais. Eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser melhor que eu mesmo todo dia. Esse é o meu desafio, porque tem muita gente além de mim, que espera isso de mim, espera do nosso trabalho. Então, a maneira que eu tenho de retribuir esse carinho das pessoas que me olham dessa maneira é continuar trabalhando. Você ainda sente um medinho, um friozinho na barriga na hora de subir no palco? Toda vez. Toda não vez. Melhora, não? Não, só piora. Só piora. Eu espero que seja sempre assim, porque quando a gente não tem mais essa vontade de estar no palco, a vontade de trabalhar todo dia, aí é melhor desistir, né? Eu não me sentiria bem fazendo tudo que eu faço, com o amor que eu faço. Se eu fizesse 150%, eu já desistiria. Ou é 200 ou não é nada. Você tem algum ritual antes de subir no palco? No ritual é só mentalizar para que as coisas aconteçam da melhor maneira, que todo mundo venha, se divirta e que saia melhor daquele encontro, como eu também sairei. Vamos tocar mais uma música, então? Vamos embora. Vamos de Supera? Vamos de Pode Supera. ser? Então vamos lá.
De repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar. Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar. Quando eu penso estar curado, eu te vejo do meu lado, louca pra me dominar. Pra fugir dos teus encantos, procurei outros carinhos, vou tentando me encontrar. Eu já fiz até promessa, já tentei todas as rezas, peço a Deus pra me ajudar. Um remédio pro meu peito que consiga dar um jeito de você me libertar. Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar, mas a vontade de te ver supera. Eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar, mas a vontade de te ver supera. Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar, mas a vontade de te ver supera. Eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar, mas a vontade de te ver supera. Quem não supera é a gente, né? Toda vez que ouve essa música, pelo amor de Deus. Gosto assim. Pra ouvir cada vez mais, né? É isso. Ah, não tem como, não tem como. Ô, Pericão, como que você vê a valorização do pagode e do samba hoje em dia? Você acha que se popularizou um pouco mais? Porque já foi um estilo de música, um gênero musical marginalizado. Hoje, acredito eu que não mais, talvez sim por algumas pessoas, mas na sua grande maioria, creio que não. Tô certa? Sim, acho que o que acontece com algumas pessoas, ou o que eu posso dizer do ser humano em geral, é que ele tem medo daquilo que não conhece e prefere tecer a sua opinião com o seu parco conhecimento. Isso chama-se preconceito, que não cabe para os dias de hoje, porque a informação está aí para todo mundo. Então, o que eu vejo hoje, no momento que o samba vive, é que cada vez mais ele se tornou profissional. As pessoas envolvidas com o samba, seja das gravadoras, das distribuidoras, os grupos que surgem, os artistas que já existiam e hoje estão ainda mantendo suas carreiras em frente, são gestões muito mais profissionais. Tem gente profissionalizada que entende do assunto e está buscando melhorar cada vez mais. Por isso que hoje o samba alcança melhores números, está nas trilhas sonoras de filmes, de novelas, né? As grandes festas que a gente tem, festas temáticas, as labels, Pagode do Pericão, Tardezinha, Numa Nice, o Resenha do Momô, Ferrugem em Casa, Pôr do Suel, todas elas. Agora a Serenata da GG, Léo Santana, fazendo. Então, Sorriso Maroto. Sorriso Maroto. São grandes festas que levam um grande número de pessoas. Fora os festivais que a gente sabe que tem por todo o país e que a gente tem a honra de participar, seja em qualquer lugar do país. Então, os números hoje mostram que a gestão hoje do samba tem um olhar muito mais profissional. Isso faz chegar longe. Não é à toa que todos esses festivais que você citou agora estão sempre esgotados. Então, no Manice, se você quer ingresso e não compra nos primeiros 20 minutos, você não compra. Tardezinha, a mesma coisa. Mesma Pagode coisa. do Pericão, a mesma coisa. Sorriso Maroto, Ferrugem, Mumuzinho, todos eles, assim. Então, tá muito em alta. A gente pode dizer que não tá desaparecendo. Pelo contrário, tá muito pelo surgindo mais, contrário. né? O que precisaria de maior divulgação, para que as pessoas soubessem e entendessem a força do samba, né? É importante saber o momento que a gente está vivendo. É um momento mágico que a gente está vivendo, mas que tem muito trabalho, tem muito suor. Tem 90% de transpiração para a gente poder chegar em números e momentos como esse. Haja transpiração, né? Todo mundo faz shows de 4, 5 horas em cima do palco, né? Sim, e é a coisa mais deliciosa que tem. Quando termina, a gente fala, puxa, mas já acabou.
Tanto nós que estamos lá tocando, se divertindo no palco, como quem está curtindo também na plateia. Com certeza. Você tem acompanhado nomes da nova geração no samba e no pagode? Tem alguém que você acha promissor ou que você gosta bastante? Eu tenho visto algumas pessoas no samba, tem grupos que eu gosto, né? Soul Black é um que eu gosto. Tá na Mente é um que eu já participei junto, Vitinho, K10, que é o Camisa 10, a Envolvência, Lucas Morato esse eu conheço, né? E tem muita gente muito boa, mulheres cantando muito bem, tem a Ana Clara, tem a Mávila, são grandes nomes que eu estou vendo surgir aí, mas esses são os que a gente já está vendo, já são uma grande realidade. Acho que o Brasil ainda precisa conhecê-los mais, mas tem muito mais gente surgindo aí e muita gente boa. E o que você acha dos artistas que regravam suas músicas? Melhor Eu Ir se popularizou muito também com o grupo Menos é Mais. Com o grupo Num Menos é mashup Mais. que eles fizeram, né? Sim, eu achei bacana, eu acho legal, porque esse é o maior reflexo de que a nossa plantação está dando certo, né? A gente está investindo na nossa música e quando ela é vaporizada assim, né? Pulverizada dessa maneira, isso para nós é um prêmio. Isso surgiu dessa necessidade que as pessoas têm essa vontade de curtir esse momento, né? Dessa nostalgia, e a música é uma realidade por isso. Com tanta história para contar, tem algum sonho na música que você ainda quer realizar? Vários. Eu quero fazer com que a nossa música chegue o mais longe possível. Eu estive agora nas férias no Japão e um dos sonhos que eu tenho é fazer com que a minha música chegue lá. Chegue lá, chegue na Oceania, chegue na Europa como um todo. Eu quero que a nossa música chegue longe. Eu possa fazer grandes participações. Eu não penso em ter uma carreira internacional, mas eu penso em fazer com que a minha música chegue longe. Isso é diferente. Isso é diferente, porque não necessariamente você precisa estar lá, mas se seu trabalho chegar lá, já é um grande passo. Já é um grande passo. Então vamos falar das suas músicas, de várias que passaram pela sua história e a sua carreira, e aí você vai ter que falar qual você prefere entre elas. Difícil, hein? Tá? Então vamos começar. Melhor Eu Ir ou Supera? Cada uma no seu momento, porque é difícil escolher uma. Não dá para escolher uma. Porque o Supera, quando ele surge nesse momento que é o pagode do Pericão. E quem elegeu o Supera como sucesso não fui eu. Foi o público que elege. O Melhor Eu Ir, quando ela surgiu, também era esse momento. A gente estava gravando um disco chamado Feito para Durar. E essa música, Feito para Durar, que é do Tiaguinho e da Luísa Posse, a gente apostava nela como a música do disco. E o povo escolheu o Melhor Eu Ir. Então, se você escolheu qualquer uma delas, tá ótimo. Então tá bom, eu vou ter que mudar a brincadeira. Essas duas ganharam e eu vou colocar outras músicas então, tá bom? Daí essas tem que escolher. Vamos tentar. Sinais ou Tá Vendo Aquela Lua? Vixe. Ai. É difícil, né? Eu fico com Tá Vendo Aquela Lua. Porém, Sinais, ela surge num momento ótimo. Que Sinais, ela faz parte do trabalho do Sorriso Maroto, que é uma homenagem ao pagode também, assim como a gente está fazendo. E cantamos com Ferrugem. Ferrugem, acho que 2 ou 3 dias antes, ele saiu do hospital porque ele tinha feito uma operação no apêndice. E ele cantou de uma maneira, ainda bem que está registrado, mas maravilhosa, né? E a gente olhando assim... Quando terminou o número dele, eu falei, você tem certeza que você está operado? Porque cantando desse jeito, vai estourar os pontos. Mas ele estava muito bem. Então, Tá Vendo Aquela Lua. Por causa do momento que representa para mim. Eu sei que é difícil. Todas que eu coloquei aqui são as minhas favoritas. Sim. Tá Vendo Aquela Lua ou Se Eu Largar o Freio? Difícil. Caramba. Se Eu Largar o Freio, ninguém acreditava na música. A gente acreditou na música e ela virou o sucesso que virou, né? Mas eu vou de Tá Vendo Aquela Lua. Tá. Tá Vendo Aquela Lua ou Teu Segredo? Teu Segredo... quando a gente gravou ela lá no Exalta Samba, foi maravilhoso também, né? Mas depois eu fiz uma releitura com o Krigor cantando no Pagode do Pericão, onde as atrações eram Krigor e Tiaguinho. Cada um fez uma homenagem ao outro, né?
O Tiaguinho cantou No Fundo dos Meus Olhos, que foi um sucesso com o Krigor. E o Krigor cantou, né, Teu Segredo, que era um sucesso do Tiaguinho. Teu Segredo. E Teu Segredo faz parte até do setlist da Ludmilla. Sim, no Numanice. Tá que ela em todo cantou lugar. muito bem, Muito inclusive. bem. Foi um sucesso com ela. Sim. Teu Segredo ou Gamei? Gamei. Direto e reto. Sim, Gamei ou Fui? gamei. Gamei ou Telegrama? Elas fazem parte do mesmo disco. Sim. Eu vou de gamei, por que que eu vou de gamei? Telegrama, tem uma música nesse disco chamada É Você, que é o Luz do Desejo. Então, são 3 composições do Delcio Luiz. Gamei, Luz do Desejo e É Você. É Você, ela entrou nesse repertório desse disco 1 ano antes. A gente se encontrou numa dessas festas de rádio e pedimos uma música pro Delcio Luiz. E ele falou dessa música, cantarolou, eu não esqueci do refrão. 1 ano depois, quando a gente entrou numa gravadora multinacional, precisava de um disco legal para poder chegar, e eu lembrei dessa música porque ela tinha a ver com o que a gente queria apresentar. Aí eu lembrei da música, eu falei, olha, tem uma música assim que você deu pra gente. Ele lembrou e a música entrou no trabalho também. Então, o Gamei. Gamei. É. Gamei ou Abandonado? Abandonado. O Gamei não perde seu brilho, mas o Abandonado entra num momento onde o Tiaguinho tinha entrado, né, pro grupo, e o Abandonado foi um grande sucesso. Eu acho essa uma das tão difícil quanto Melhor Eu Ir e Supera. Abandonado ou Graveto? Graveto. Graveto é uma homenagem que a gente faz a Marília Mendonça, que merece muito, né, nosso carinho, nosso respeito. Eu queria muito te agradecer por esse papo e dizer top dias mais legais da minha vida. Foi muito legal o nosso Maravilha papo. isso. É um prazer. Vou com certeza no próximo Pagode do Pericão aqui em São Paulo. Não dá pra deixar Espero de você. ir. Pra gente cantar super todos esses clássicos e relembrar o eterno Exalta Samba. Exato. Sempre. E vamos terminar com o Melhor Eu Ir, que eu tenho certeza que é o momento mais esperado. Agora, vamos nessa. Obrigado, Thay. Obrigado pelo espaço. Um Obrigada. beijo pra vocês. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós. Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar, dói. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar que tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração ele não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito não. Só a vida pode explicar que talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada. Vim dizer adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus. Melhor eu ir, tchau. Melhor o final. Melhor assim, assim. Melhor pra mim e pra você também. Melhor eu ir, tchau. Melhor o final. Melhor assim, assim.